Tiro no pé, a Mercedes disse que o GP de Mônaco ressaltou todas as limitações do W13. Será que as atualizações feitas lá em Barcelona fizeram com que aquele monstro retornasse ao GP de Mônaco? E ainda por cima, Toto Wolff chegou a dizer: a situação entre Lewis Hamilton e George Russell não vai mudar, vai continuar exatamente como está. E Lewis Hamilton não vai dar a posição para George Russell em situação nenhuma, em nenhuma corrida. Vamos entender mais sobre isso? Vou explicar mais sobre isso para você agora. Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos. E realmente, esse fim de semana do GP de Mônaco de Fórmula 1 para a Mercedes foi um fim de semana para a gente esquecer. A gente percebeu que a equipe alemã estava tendo algumas dificuldades seríssimas com o seu W13. Na verdade, desde o início dos treinos livres, Lewis Hamilton estava reclamando do porpoising mais uma vez. Situação essa que eu falei que poderia acontecer nesse GP, mas que eu mesmo acreditava que era improvável por conta das curvas de baixíssima velocidade. Mas aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. O porpoising retornou, voltou a assombrar a Mercedes nesse GP de Mônaco e fez com que a equipe alemã tivesse dificuldades, não apenas em ritmo de corrida, mas também em ritmo de qualificação. E com isso, os dois pilotos, tanto George Russell quanto Lewis Hamilton, acabaram ficando para trás nessa corrida, pelo menos em comparação com outros GPs, e saíram dos carros reclamando de como ele quicava e também como perdia aderência em algumas curvas. E apesar desse desempenho péssimo do W13, a gente percebe George Russell um pouco à frente de Hamilton. Na verdade, nesse ano especificamente, em apenas um GP, George Russell ficou atrás do seu companheiro de equipe, mostrando que ele tem conseguido se adaptar melhor ao W13 do que o seu veterano, da equipe Mercedes, do que Hamilton. Mas ainda assim, Toto Wolff admite, ele não vai permitir que haja nenhum tipo de troca de posições em momento algum nesse ano. Não vai acontecer como acontecia com Valtteri Bottas, nos últimos anos pelo menos. Enfim, eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, as fontes são confiáveis e já estão aqui embaixo na descrição, então averigue-as aqui embaixo, veja quais são as fontes para você ter certeza que eu não estou falando bobagem. Além disso, se você gosta dos meus vídeos, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Já deixa agora, para você não esquecer depois, deixa o like, deixa o seu joinha, isso ajuda muito esse canal. E se você curte os meus vídeos de verdade, mas ainda não se inscreveu, até 70% das pessoas que me assistem não se inscrevem no canal. Então já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Enfim, depois disso tudo, sabendo que você já curtiu e se inscreveu, vamos começar o vídeo falando o porquê isso tudo aconteceu. Por que o W13 teve tanta dificuldade e por que a Mercedes não aceita que George Russell acabe superando o Hamilton e se torne, entre aspas, o capitão da equipe nesse ano. É claro que o ponto mais positivo do fim de semana foi a 5ª colocação de George Russell no GP, que foi sim um bom trabalho do novato na Mercedes mais uma vez, conseguindo inclusive fazer uma ultrapassagem em cima de Lando Norris dentro da pista, enquanto seu compatriota saía dos boxes. Ultrapassagem muito bonita, mas que não foi televisionada. Inclusive esse foi um dos motivos de George Russell também acabar ficando muito chateado ali com a rede de transmissão da Fórmula 1, mas isso é assunto para outro vídeo. Na verdade, o Russell foi muito bem nesse carro, mas era visível, era perceptível que o W13 nas ruas de Mônaco também tinha diversas dificuldades importantes e que atrapalharam a vida dos dois pilotos. Inclusive, o engenheiro ali, o diretor de engenharia da Mercedes, Andrew Chauvelin, acabou falando um pouco mais sobre isso logo após o GP. Claro que ele falou bem de George Russell, contando ali sobre o seu resultado, que foi incrível, e também falou de Lewis Hamilton, que apesar de não ter tido um ótimo resultado, ficou ali, teve que se contentar com a 7ª colocação, se eu não me engano, acabou sendo muito atrapalhado por carros lentos da Alpine durante toda a corrida. Mas o defeito principal foi que a Mercedes não conseguia ter boas voltas, nem com pneus macios em voltas rápidas e nem com pneus médios em ritmo de corrida. Parece que esse era o principal defeito da Mercedes. Ela não andava bem em nenhum tipo de situação.
E inclusive acaba que esse clima frio atrapalhou ainda mais, já que ela já teria certa dificuldade de aquecer esses pneus. E me parece que no circuito de Baku, principalmente segundo o Andrew Shovlin mesmo, a Mercedes pode continuar sofrendo com esses mesmos problemas. Foi um fim de semana frustrante, tanto para a equipe quanto para os pilotos. Não fomos rápidos o suficiente na volta rápida, mas mesmo na corrida, não tivemos ritmo para ir bem. George fez um trabalho ao passar Norris, enquanto Lewis lutou com os dois Alpine durante a maior parte da corrida. E não conseguimos colocá-lo na posição de não ter carros lentos na frente. O frio complicou bastante a vida dos pneus dos dois carros. Há trabalho a ser feito tendo em vista Baku, porque há semelhanças entre as duas pistas em alguns pontos da pista que certamente serão fracos para nós. E isso que Andrew Shovlin disse faz todo sentido. Realmente a Mercedes teve dificuldade no ritmo de qualificação e também no ritmo de corrida em si. A gente percebia ali tanto Lewis Hamilton quanto George Russell lutando contra o carro. Principalmente Hamilton nas saídas de curva parecia ter mais dificuldades na hora da tração. Ele distracionava muito, tinha que segurar o carro para não permitir que a traseira saísse com facilidade. E me parece que essas reações do carro me fazem com que George Russell se adapte com mais facilidade. Talvez o W13 da Mercedes nesse ano esteja parecido com as reações que o carro da Williams tinha no ano passado. Isso facilita a vida de George Russell. E essa diferença parece incomodar muitos torcedores da Mercedes. Enquanto George Russell tem 7 resultados entre os 5 primeiros nesse ano, acaba que Lewis Hamilton tem apenas 3 desses mesmos resultados. Realmente, George Russell tem conseguido desempenhar melhor com o W13 do que o seu companheiro de equipe nesse ano. E o que se espera é que, igual acontecia com o Valtteri Bottas no ano passado, onde falava que Lewis Hamilton estava mais rápido e obrigava Bottas a ceder a posição, se esperava que Hamilton fosse obrigado também a ceder a posição para George Russell. Mas segundo Toto Wolff, apesar dessa diferença aí de desempenho entre os dois pilotos, ele nunca faria isso, nem para Hamilton nem para Russell. Na verdade, a disputa dentro da pista de certa forma está liberada entre os dois pilotos. Mas durante uma entrevista com o jornal The Telegraph, Toto Wolff disse que não, é 100% de certeza de que ele nunca pediria para nenhum dos dois pilotos cederem a posição para o seu companheiro de equipe. Ele deixou claro que isso nunca aconteceria e por diversos motivos. Não, 100% não. 100% vamos permitir que eles corram até que um piloto esteja matematicamente fora da disputa. Não estamos fazendo tal decisão. Parece que o que acontece frequentemente, segundo Toto Wolff, é que Lewis Hamilton tem muita má sorte, está tendo muito azar nesse ano de 2022. Já não conseguiu se adequar tão bem quanto Russell ao carro, tem lutado muito através de coleta de dados ali com sensores durante as corridas, durante os treinos e tudo mais, o que deixa o carro dele mais lento e além disso tem tido azar dentro da pista. Muitas vezes ele acaba batendo o carro, como foi o caso lá no GP de Barcelona, onde ele bateu o carro com Kevin Magnussen. Em outra situação no GP de Mônaco, bateu também em Esteban Ocon e depois teve que brigar durante toda a corrida com o Fernando Alonso, ou seja, Hamilton não está sendo dos mais sortudos nesse ano, e Toto Wolff entende isso. Na verdade, ele diz que o que ele precisa é de uma dose de sorte, e que ele acredita que no decorrer desse ano de 2022, em algum momento, ele vai voltar a andar tão bem quanto George Russell. Acho que quando você olha para os maus momentos que Lewis teve, quero dizer, veja a corrida de hoje, preso novamente, contato com Esteban, preso atrás de Fernando, a bandeira vermelha na qualificação, então você sabe o que aconteceu nas corridas antes. Acho que o pêndulo balançará para que essas situações de azar parem com Lewis. E por fim, Toto Wolff disse que o que acontece ali com Lewis Hamilton apenas mostra que ele é um ótimo piloto, apesar de estar tendo momentos de azar muito grandes, como foi o caso da bandeira vermelha na qualificação, que atrapalhou a volta ali de Lewis Hamilton, a última volta lançada, e além disso, as atrapalhadas ali durante o GP, ele entende que o ritmo de corrida de Hamilton e também de qualificação é muito próximo ao ritmo de George Russell e falta a ele apenas um pouco mais de sorte. Ele poderia estar lá e fechar a janela de pit stop de Lando,
ou até mesmo lutar com George e Lando na frente, porque esse era o seu ritmo. Eles estão muito no mesmo ritmo. Um pratica o primeiro, depois o outro. E isso é ótimo, como eles trabalham juntos para endireitar nosso carro, porque precisamos endireitar o carro. E com toda certeza faz sentido isso que Toto Wolff disse, apesar de que, se ele considera que Hamilton ainda tem chance de brigar com George Russell no campeonato, isso é uma situação que talvez eu não tenha entendido tão bem, já que ele está bem distante, claro que ainda tem muitas corridas pela frente, mas a gente percebe com toda certeza que Hamilton, na maioria dos GPs, pelo menos na qualificação, fica um pouquinho atrás de seu companheiro de equipe. Então assim, me parece que Russell, de certa forma, tem mais chance de batalhar com Leclerc e Verstappen do que o próprio Hamilton. Então faria sentido sim ceder a posição em algumas situações. Além disso, é claro que faz sentido também manter esse clima amistoso entre os dois pilotos para endireitar o carro. Claro que isso é muito importante, se isso não acontecer, esse trabalho vai demorar ainda mais. Mas será mesmo que compensa manter esse clima estável, amistoso, em decorrência ali de não permitir que um ceda posição para o outro, ou então um ajude o outro dentro da pista? O que você acha disso tudo? Você acha que a Mercedes deveria privilegiar Russell ou não? Você acha que isso seria positivo ou não? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu acredito com toda sinceridade que George Russell mereceria, de certa forma, um espaço privilegiado com relação a Lewis Hamilton em uma situação onde o veterano da Mercedes tivesse um ritmo muito inferior ao novato, né? Então assim, nessa situação, eu acho que Hamilton deveria sim ceder a posição, como foi o caso aí de um GP que aconteceu há algum tempo atrás, agora não me lembro onde foi. Não me lembro agora se foi na Austrália, exatamente qual GP aconteceu isso, mas Hamilton acabou brigando ali com George Russell dentro da pista, Russell o passou, mas foi uma briga ferrenha entre os dois pilotos. Naquela situação eu acho que compensaria para a Mercedes trocar posição, mas falando em questão de moral, questão de espírito esportivo, eu preferiria que todas as equipes permitissem que seus pilotos brigassem entre si. Eu acho que o espírito esportivo tende muito mais para isso. Mas pensando em possibilidade de prejuízo para a equipe, acho que faria sentido privilegiar um pouco mais George Russell. Mas é claro que essa é a minha opinião sobre isso tudo. É claro que o W13 precisa melhorar. A gente percebe que lá no GP de Mônaco ele sofreu muito com quicadas. A gente percebe que os pilotos também têm tido problemas. Mas isso a gente vai precisar ver o que vai acontecer no decorrer desse ano, nos próximos GPs, principalmente agora em Baku, que tem características parecidas com o GP de Mônaco também. Enquanto isso, vocês vão assistindo os meus vídeos, continuem me assistindo, ajudando esse canal a crescer cada vez mais através da sua curtida, do seu like. Isso ajuda demais esse canal a continuar crescendo, se expandindo e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não se esqueça, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito. 70% das pessoas que me assistem não são inscritas, então se inscreve, ativa o sininho e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!